Está no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre Aspas. Olá, muito bom dia. Começando agora mais uma edição do Jornal Abre Aspas, com transmissão simultânea com o Facebook da SP-Rio+, junto com o Facebook do Jornal O Vale. Você também acompanha a transmissão online pelos aplicativos da rádio, onde você baixa gratuitamente aí no seu celular, no seu tablet. Muito obrigado já pela sua audiência. Uma ótima quarta-feira para todos. E aqui nos estúdios comigo está o diretor de jornalismo, José Guilherme Ferreira, e o comentarista, doutor Sebastião Domingues. Muito bom dia para vocês. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Hoje é quarta-feira, dia 19 de setembro de 2018, e nos destaques dessa edição você confere a pesquisa Ibope, que aponta a liderança do Jair Bolsonaro com 28%. Fernando Haddad sobe 11 pontos em uma semana e tem 19% das intenções de votos. O Supremo Tribunal absolve o senador Renan Calheiros por acusação de desvio da verba parlamentar. Em 15 dias, a gasolina subiu 5% e o etanol aumentou em 10% aqui na região do Vale do Paraíba. Também os destaques para o esporte. O Taubaté voltou e volta a campo hoje, na verdade, na Copa Paulista, com uma dúvida aí sobre a vaga deixada pelo artilheiro da equipe. E o São José, que iniciou a venda de ingressos para o jogo decisivo. A Águia do Vale precisa apenas de mais um ponto para garantir matematicamente a vaga nas semifinais do Campeonato Paulista. Estes e outros destaques dentro de instantes. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas da edição desta quarta-feira. A gente começa com o comentário do jornalista José Guilherme Ferreira. Eis a questão. Alguns candidatos ao governo de São Paulo enchem a boca para falar de ciência e tecnologia, mas não são nada convincentes em relação ao apoio às universidades públicas. Como se uma coisa nada tivesse a ver com a outra, como se a ciência nascesse do nada e não de recursos humanos formados nas universidades, nas escolas. Em tempos eleitorais e em plataformas eleitoreiras, temos, inclusive, discursos contra o ensino público universitário gratuito e o corte de verbas para mantê-lo. Os reitores das 3 universidades paulistas, USP, Unicamp e Unesp, respectivamente, Varran Agopian, Marcelo Nobel e Sandro Valentini, escreveram um artigo em conjunto fazendo um alerta à sociedade paulista. Diz o documento que, se a população quiser manter a dianteira nacional no que se refere à formação de recursos humanos, ao avanço científico, à inovação tecnológica e ao empreendedorismo, é primordial que o Estado de São Paulo valorize suas universidades públicas e lhes garanta orçamentos compatíveis com o porte atual e com a complexidade dessas instituições. Hoje, as universidades, com cursos em 31 cidades do Estado, são financiadas com recursos provenientes de pouco mais de 9% da arrecadação estadual do ICMS, percentual congelado há um tempão, dinheiro que já não tem sido suficiente para a manutenção de todos os seus projetos. Segundo os reitores e toda a comunidade acadêmica, lutar a favor das estaduais paulistas significa lutar a favor de São Paulo e do Brasil, para cujo desenvolvimento social e econômico elas vêm contribuindo há décadas de maneira intensa e decisiva. Os números podem ser fundamentais para ilustrar essa importância. Hoje são 117 mil alunos de graduação e quase 62 mil de pós-graduação, que respondem por 35% da produção científica nacional. O único comentário que eu faria aí, viu, José, é o seguinte, que as universidades estaduais de São Paulo têm uma condição que poucas universidades do país têm, pois elas têm um percentual fixo, definido do ICMS. O problema é que o Estado de São Paulo, como todos os outros estados, sofreram também com a recessão. Com a recessão, com a crise econômica, você tem uma diminuição das vendas, uma diminuição do ICMS, e, portanto, uma diminuição do montante financeiro que as universidades receberam.
Eu acredito que também aí tem um outro problema, que é o problema da gestão. Quer dizer, se você tem uma entidade como as universidades, que tem um orçamento, elas têm que adequar o orçamento ao que elas recebem. Não é possível. Eu acho que o documento tem mais a ver com o discurso atual de acabar com o ensino gratuito. Que isso é uma outra discussão bem mais ampla do que isso, porque o fato, na verdade, é que você tem que estimular o ensino de base, né? E manter também o excelente nível das universidades estaduais de São Paulo. Sim, não pode pensar só numa coisa, tem que pensar Exatamente. nas duas coisas conjuntamente. Exatamente. Bom, tem pesquisa Ibope. Vamos, então, continuar falando sobre eleições. Eleições 2018. O Ibope divulgou ontem uma nova pesquisa para a corrida presidencial e Fernando Haddad, do PT, aí cresceu 11 pontos aí desde a última pesquisa da semana passada e assumiu o segundo lugar isolado na disputa. Jair Bolsonaro, do PSL, se manteve na liderança, tendo oscilado positivamente 2 pontos. Vamos então a esses números. Em agosto, Jair Bolsonaro, do PSL, tinha 20%, no início de setembro oscilou dentro da margem de erro para 22%, depois cresceu para 26% e agora oscilou para 28%. Com a margem de erro, tem entre 26% a 30%. Fernando Haddad, do PT, ele estava com 4%, depois 6%, na sequência oscilou dentro da margem de erro e atingiu 8%, e agora subiu para 11 pontos, ficando com 19%. Considerando a margem de erro, possui entre 17% e 21%. Ciro Gomes, do PDT, tinha 9%, foi para 10%, depois oscilou para 11% e agora manteve os 11%. Na margem de erro, tem de 9% a 13%. Geraldo Alckmin, do PSDB, tinha 7%, depois 9%, manteve os 9% e agora oscilou para 7%. Com a margem de erro, tem de 5% a 9%. Ciro Gomes e Geraldo Alckmin estão tecnicamente empatados aí no limite da margem de erro. Marina Silva, da Rede, estava com 12%, depois manteve os 12%, em seguida oscilou negativamente para 9%, agora foi para 6% nessa nova pesquisa aí. Na margem de erro está entre 4% e 8%. Marina Silva e Geraldo Alckmin estão tecnicamente empatados. Álvaro Dias, do Podemos, permaneceu com 3% nas 3 pesquisas anteriores e agora caiu para 2%. João Amoedo, do Partido Novo, tinha 1% na primeira pesquisa, depois subiu para 3% e manteve o mesmo índice da pesquisa em 11%, de 11 de setembro. Né? E nessa nova de ontem caiu para 2%, ou seja, o Amoedo tem agora 2% das intenções de voto. Henrique Meirelles, do MDB, estava com 1% na primeira pesquisa, subiu para 2%, depois subiu novamente para 3% e agora teve uma queda, retornando para os 2%. Cabo da Ciolo, do Patriota, tinha 1% na pesquisa, do dia 20 de agosto, a primeira pesquisa do Ibope, depois não pontuou na pesquisa do dia 4 de setembro, voltou a 1% no dia 11 e manteve esses 1% agora na pesquisa mais recente. Vera Lúcia, do PSTU, registrou 1% nas pesquisas anteriores e nessa atual não pontuou. Guilherme Boulos, do PSOL, tinha 1% nas 2 primeiras pesquisas, depois não pontuou na pesquisa da semana passada e também não pontuou nessa pesquisa de ontem. A mesma situação do candidato João Goulart Filho, do PPL, 1% nas 2 primeiras e sem pontuar nas 2 mais recentes. E José Maria Emael, do Democracia Cristã, tinha 1% na primeira pesquisa, depois não conseguiu pontuar nas 2 anteriores e manteve sem pontuação na mais recente. Brancos e nulos somam 14%, não sabem ou não responderam 7%. Também ocorreram algumas simulações de segundo turno. Né? Vamos rapidinho também a esses números do segundo turno. Haddad e Bolsonaro, quem ganharia? Ficaria empatado, 40% para cada um. Brancos e nulos, 15%. Não sabem, 5%. Ciro Gomes e Bolsonaro. Ciro com 40%, Bolsonaro com 39%. Brancos e nulos, 15%, não sabem, 6%. Alckmin e Bolsonaro, ambos com 38%. Brancos e nulos, 18%, não sabem, 6%. Bolsonaro e Marina Silva, aí o Bolsonaro vence com 41%, Marina Silva 36%. Brancos e nulos, 18%, não sabem, 5%. Realidade é essa que, aliás, se você compara aqui, comparando na primeira pesquisa, né, também tem a questão da taxa de rejeição, que a gente já aborda, mas o Haddad
cresceu. O fato é o seguinte, historicamente o PT sempre teve em torno de 20%. E digo mais, o Haddad vai crescer mais ainda, provavelmente, na próxima pesquisa. Tá? Porque se você observar a curva dele é altamente ascendente. Então ainda tem uma inérciazinha aí para crescer mais um pouco. Mas você observando a pesquisa nas últimas 3 tomadas, o fato concreto é que tanto o Ciro como a Marina, como o Alckmin, perderam votos. E perderam votos tanto para o Haddad como para o Bolsonaro. Quer dizer, os eleitores estão efetivamente migrando para os dois que estão na ponta. Quer dizer, o Bolsonaro parece que atingiu o pico dele, mas o Haddad eu acho que ainda cresce mais um pouco. Quer dizer, o fato concreto é que, e outra coisa também que você pode observar é que na simulação do segundo turno, o Bolsonaro perdia de todo mundo, até na última pesquisa, e agora ele está empatando com todo mundo no mínimo, né, quando não ganha. Então, quer dizer, os votos estão se consolidando, né, no Bolsonaro e no Haddad, e eu acho que realmente houve uma migração de votos, tanto para o Haddad quanto do Bolsonaro, e, infelizmente, parece que nós vamos ter aí uma divisão no país, né, porque o que a gente observa, tanto numa candidatura como na outra, é que os eleitores dessas duas candidaturas não são eleitores que estão assim imbuídos pensando. É para não votar no outro. Para não votar no outro, exatamente. É o não voto, né? Quer dizer, eu não quero que o Zé Guilherme vá, então eu voto contra para o Zé Guilherme não ir. Quer dizer, não é um voto consciente no candidato ou na proposta, né? Vamos aguardar. Agora, realmente o Lula conseguiu transferir alguns votos, né? Não, isso aí era esperado já, né? Quer dizer, essa subida grande do Haddad foi porque justamente divulgaram o nome do Haddad como sendo o candidato do Lula, né? Quer dizer, não dá para negar a força política que esse homem tem, né? E antes de nós irmos para o intervalo, nós temos também essa pesquisa da rejeição, né? Porque o Instituto ele também pergunta, dentre desses candidatos a presidente, em qual você não votaria de jeito nenhum. E no levantamento, os entrevistados eles podem citar mais de um candidato, por isso que os resultados somam mais de 100%. Portanto, os números aí que você vai ver, comparando com a primeira pesquisa, lá do dia 20 de agosto, os que cresceram na taxa de rejeição são o Bolsonaro, de 37 para 42, Fernando Haddad, de 16 foi para 29, é natural, porque o Fernando Haddad também está começando a aparecer mais também, enfim. Marina Silva, que aumentou 3%, já os demais eles conseguiram diminuir os índices de rejeição. Então, o Alckmin diminuiu, o Ciro Gomes também caiu, a rejeição dele, 2 pontos aí, enfim. Henrique Meirelles também caiu 1%, assim como também Cabo Daciolo, Guilherme Boulos, Álvaro Dias, Vera Lúcia e João Amoedo. E o Emael ele se manteve ali com 11% de rejeição e João Goulart Filho caiu 2 pontos percentuais na rejeição. Mas aí o destaque fica por conta aí do Bolsonaro e do Haddad, que apesar de também estar aí na corrida presidencial como líderes, também lideram na rejeição. E aí tem um problema, né? Porque a rejeição te mostra qual é o espaço que você tem para crescer, né? Quer dizer, o Bolsonaro, dizem os analistas, que nenhum presidente jamais foi eleito com 44% de rejeição, né? Quer dizer, e como o Haddad está com 29%, como você disse, também em função do conhecimento, conforme ele ficar mais conhecido, mais ligado ao PT, a rejeição pode aumentar ou não, mas o fato é que, inclusive, os bolsonaristas estão pregando muito na possibilidade do Bolsonaro ganhar no primeiro turno, mas nenhum candidato tem condições de ganhar no primeiro turno, porque são muitos candidatos, então há uma grande diluição dos votos. E com 44% de rejeição, não dá para ganhar no primeiro turno mesmo, né? A pesquisa Ibope foi contratada pela TV Globo e o jornal Estado de São Paulo e ouviu 2.506 pessoas em 177 municípios entre os dias 16 e até ontem, né? 16 e 18 de setembro. Mas a pesquisa que vale mesmo é do dia 3 de outubro. Né? Vamos aguardar o domingo. Tudo bem, nós vamos para o intervalo, a gente permanece no campo das eleições, né, porque nós teremos aí a sequência das entrevistas que nós estamos fazendo com os deputados aqui da nossa região, portanto você pode interagir e participar conosco, fique aí na audiência, já retornamos com mais o Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Com a edição do Jornal Abre Aspas desta quarta-feira, agradecendo mais uma vez a sua audiência e nós seguimos com a série de entrevistas com os candidatos a deputados estaduais e federais da nossa região. A gente fez o convite
né, com aqueles que se registraram no Tribunal Superior Eleitoral e, de forma democrática, a gente concede a cada candidato que vem aqui aos estúdios 20 minutos para poder expor as suas propostas, falar diretamente com a população e depois mais 1 minuto final para as considerações finais, no caso, né, para aquele contato direto, aquela conversa direta com você, eleitor. Aqui comigo nos estúdios, para me auxiliar nessa entrevista, está o diretor de jornalismo da emissora SP Rio+, José Guilherme Ferreira, e o comentarista nosso, Dr. Sebastião Domingues, que me auxiliam hoje registrando aqui a presença, então, nos nossos estúdios, de Hernani Barreto, do PDT, que é candidato a deputado estadual, tendo como base lá em Jacareí, mas, claro, o deputado estadual acaba abrangendo o estado todo, né? Vamos falar sobre a realidade aqui nossa do Vale do Paraíba, um pouquinho da candidatura que se coloca como candidato. A partir de agora, candidato, o seu tempo começa já a contar. Bom dia, obrigado por estar aqui conosco. Bom dia, Rodrigo. Quero cumprimentar aqui também Sebastião Guilherme, José Guilherme, Dr. Sebastião Domingues, todos os que estão trabalhando hoje. Cumprimentar os nossos ouvintes e aquelas pessoas que estão através do Facebook, do Jornal Vale também. É um prazer estar falando aqui com vocês hoje sobre a política regional. Acho que é muito importante termos candidatos, termos deputados da nossa região para lutar por causas tão importantes e muitas das vezes esquecidas, né? Sim, até uma questão levantada pela própria CI aqui é esse voto regional. A gente já vai comentar também a questão da representatividade do Vale, mas eu sempre começo iniciando com uma pergunta meio padrão de o que te leva a ser candidato. Você já vem, né, com uma carreira política, já foi secretário, vereador, enfim. Mas o que está te motivando a se candidatar especificamente a deputado estadual nessas eleições? Então, Rodrigo, eu tenho 40 anos de idade, metade da minha vida, 20 anos, foram dedicados à boa política. Eu tive algumas oportunidades, eu sou advogado, tenho 2 pós-graduação, uma especialização em gestão pública, sou concursado. E dentro dessas oportunidades, eu fui secretário de administração, secretário de esporte, secretário de governo, fui vereador, o primeiro presidente eleito da Frente Parlamentar de Vereadores da RM Vale, 414 vereadores aqui das 39 cidades me elegeram para conduzir um grande trabalho que fizemos na ocasião. E a gente tem que sair da nossa zona de conforto em determinados momentos, um momento muito delicado da política brasileira. E eu, como concursado, tomei essa decisão aos 40 anos de idade, de estar enfrentando esse desafio, para que a gente mude as condições, tanto no que diz respeito à saúde, à educação, à segurança, ao esporte, mas especialmente à geração de empregos. Hoje, nós vemos que no estado de São Paulo, 1/3 dos desempregados do país, podemos arredondar aí em torno de 4,5 milhões de pessoas desempregadas só no estado de São Paulo. Deixa eu só fazer uma pergunta, Hernani. Os candidatos a deputado geralmente colocam questões práticas, objetivas, como você está colocando, só que os deputados não são executivos, né? Os deputados, eles são legislativos, quer dizer, eles podem produzir leis, mas eles não conseguem atuar diretamente em ações efetivas do governo, do executivo. Como é que você acha que você pode ajudar nessa parte de desemprego, por exemplo? Doutor, eu fui vereador de Jacareí e, conforme o senhor disse, a maioria das causas são de responsabilidade do executivo. Porém, eu posso dizer para vocês que eu consegui, de emenda parlamentar, 2.600.000 para que a gente pudesse executar obras importantes na cidade, 500 mil para Santa Casa, o primeiro Campus Society público do estado de São Paulo foi localizado lá, e numa atuação como parlamentar. Então, eu acho que também é função do parlamentar não só fiscalizar o executivo e produzir leis, é também indicar para o executivo medidas práticas que consiga melhor resolver a vida da população, trazendo qualidade de vida. Então, com essa experiência que eu tenho de 20 anos de vida pública, e até pela minha formação também, eu quero muito, independente de partido, poder ajudar o governador do estado de São Paulo, mas, acima de tudo, conseguir sanear os gastos do governo. Nós estamos no estado mais rico do país, com um orçamento de 215 bilhões, e aí sim, a aprovação do orçamento é feita por quem? Pela Assembleia Legislativa. Então nós temos que ter uma bancada coesa
para conseguir, através desse grande orçamento, fazer as melhorias que a população tanto necessita. Eu acho que o PDT ele tem mais candidatos a deputado aqui na nossa região, além da sua candidatura? Olha, você... que eu saiba, não tem. Até mas... isso foi uma coisa que até para saber um pouquinho como é que está a atuação do PDT. O Seria... PDT ele tem candidato, ele lançou candidatura própria ao governo do estado, apoia, tem o Ciro Gomes a presidente, mas como é que está a atuação aqui na região do Vale do Paraíba do PDT? Então, Rodrigo, quando eu fui convidado, eu tenho alguns meses de partido e já assumi a presidência. Eu, conversando com a minha esposa, quando tomei a decisão de retornar para a política, eu falei para ela, o morno não vai caber na minha vida. Ou é frio ou é quente. Então, eu voltei já assumindo a presidência do partido em Jacareí e já saindo nesse projeto para deputado estadual. E o que foi tratado com Sebastião Almeida, que é um dos coordenadores do PDT no Vale do Paraíba, que a gente teria uma quantidade mínima de candidatos no Vale. Eu desconheço se tem uma outra candidatura, estou muito focado na minha candidatura, tenho trabalhado nos 39 municípios, mas se tiver algum outro candidato, com certeza eu desejo boa sorte e que a gente consiga fazer uma grande bancada do PDT. Vários problemas, a gente está cansado aqui de falar de vários problemas da nossa região, né? Você conhece a nossa região, conhece os problemas da nossa região, para poder, de alguma maneira, atuar, como você diz? Sim, Zé Guilherme, eu já tive essa oportunidade, até como presidente da Frente Parlamentar de Vereadores. Mas desculpe que eu acho que eu te interrompi, fica à vontade. Não, eu queria saber, assim, você conhece, por exemplo, os problemas de São José, os problemas da nossa RM Vale, como vereador, né? Mas você tem assim, uma vivência dessas regiões, dessa região? Seria uma prepotência da minha parte falar que eu conheço todos os problemas dos 39 municípios. Sim. Mas eu tive essa grande condição de, como presidente da Frente Parlamentar da RM Vale, uma região metropolitana que foi criada em 2011, e eu acompanhei desde o seu início, que depois eu gostaria até de falar um pouco sobre isso, mas participei de questões importantíssimas, e eu vou citar algumas delas. Sim. Vou citar aqui a respeito da transposição das águas da represa do Jaguari para o sistema Cantareira. Sim, isso é eu liderei esse movimento, nós conseguimos, através do mandato de segurança, suspender essa transposição, né, até porque seria ajudar os irmãos paulistas, mas prejudicar a questão de abastecimento aqui do nosso vale. Então, eu liderei esse movimento como presidente, sem falar também sobre a distribuição de medicamentos de alta complexidade, que é um grande problema. Falta medicamento e a gente vê recentemente nos noticiários, vocês sabem melhor do que eu, medicamento com validade vencida, sendo mal armazenado. Isso é um absurdo. Se as pessoas estão morrendo, como que pode? Se está faltando medicamento, como que pode ter esse desperdício? Por quê? Porque falta fiscalização, falta um acompanhamento da bancada que está hoje lá na Assembleia. Não estou aqui generalizando, mas eu acho que os representantes aqui do Vale do Paraíba poderiam e deveriam fazer mais. Então, o senhor acredita uma certa... A representatividade do Vale do Paraíba, ela necessita de mais, ela precisa, ela está carente, há uma carência ali. Nós vamos falar de uma população de aproximadamente 3 milhões de pessoas e vamos colocar aqui 2 milhões e 100 mil eleitores. Eu acho que a bancada que nós temos hoje, pela importância do Vale do Paraíba, ela é pequena. Ela é pequena. Só que eu parto do princípio, como eu disse aqui, para mim o morno não vai comportar na minha vida. O que eu acho hoje, e eu quero ser muito direto aqui, é que tem um jogo de conveniências. Pessoas que têm cargos dentro do governo do Estado e que daí ficam passando a mão na cabeça, colocando embaixo do tapete aquilo que deve ser levantado. Hoje, no Brasil, esse tipo de comportamento para político não cabe mais. E por isso que eu quero fazer diferente, por isso que eu estou como deputado estadual hoje. Antes do PDT, o senhor foi de que partido? Eu fui do PT. Do PT. Eu fui vereador do PT. E o que fez o senhor migrar do PT para o PDT? Em 1998, eu comecei como estagiário na prefeitura e era administração do PSDB. Fiquei em 98 e 99. Entrei em 2000, fui o advogado mais novo da história da cidade, em 2000 como procurador. E daí fui tendo
oportunidades sem ter qualquer imposição política. Não tinha essa pretensão. Mas tive, em um determinado momento, a vontade de me filiar, não queria nem sair candidato, participava de grupos políticos, vocês sabem como que funciona, e gostava de ter essa atuação. Porém, saí candidato em 2012, fui um dos mais votados, e me afastei da política, voltei para o meu concurso e recebi essa proposta do PDT. Um projeto que está crescendo, tenho todo o respeito pela sigla PT. A gente não pode aqui ser ingrato, porque foram oportunidades através desse grande projeto que reconstruiu a cidade de Jacareí. Vocês sabem, Jacareí tem 366 anos, uma das cidades mais antigas do nosso vale, e ficou estagnada por séculos. 350 anos sendo governada e administrada por pessoas que não tiveram uma visão futura, que conseguisse projetar um município para mais de 200 mil habitantes. Por isso que nós temos enfrentado desafios em Jacareí, mas hoje é o momento da gente falar de forma regional, falar de todo o nosso estado de São Paulo. Estou muito feliz por ser, talvez, um dos candidatos no Vale e ter essa oportunidade que o PDT está me dando, de ser o presidente do partido no município, para a gente colocar pessoas do bem que têm os nossos princípios ideológicos. Candidato, a gente sabe, eu sempre coloco aqui nas entrevistas a questão da segurança, que há um ponto, infelizmente, de destaque, né, a falta da segurança aqui na região nossa do Vale do Paraíba, e já se prometeu, por exemplo, a promessa de um cinturão de segurança, interligando ali os COIs, né, das regiões das cidades. Enfim, há muito falatório e poucas ações, às vezes, em alguns pontos, por parte dos atuais mandatários. E como é que você pode ajudar, como é que, como deputado, se eleito, pode contribuir para melhorar, apesar de, como a gente sempre coloca, apesar do governo colocar que os índices de homicídio, por exemplo, na região nossa estão abaixando, mas ainda é uma região, uma das mais violentas do estado, né? E a sensação de violência, de falta de segurança é muito grande. Como se eleito, como o senhor pode contribuir para melhorar a questão da violência aqui na nossa região? Uma excelente pergunta, Rodrigo. Até porque eu costumo, dentro da política, dentro da gestão pública, analisar da seguinte forma. Nós não temos que ver o problema somente dele para frente. Nós temos que analisar o problema dele para trás, a nascente. Qual que é a causa desse problema? E por isso que eu linko a questão da segurança com a educação. Porque a gente passa a ter medidas paliativas da forma que está sendo feita agora, construindo presídios ao invés de construir escolas. A gente reduz a criminalidade a partir do momento que a gente dá oportunidade para a criança estudar, que aí é um dos princípios do meu partido, desde o seu nascimento, em 1979, na educação, colocando escolas em contraturno. E eu fiz isso quando eu estive como secretário. Nós conseguimos tirar mais de 5 mil crianças das ruas. E isso reflete não só na questão educacional, mas sim também na segurança, também na questão do desenvolvimento econômico, porque quando você tem um jovem que tem oportunidade, você gera emprego, você tem condições de ter uma sociedade mais civilizada. Reduzindo isso, então por isso que eu costumo dizer, vamos na nascente do problema. A partir do momento que a gente vê esse problema desde o seu princípio, a gente consegue minimizar a médio e longo prazo. Bom, um dos destaques aqui também das suas... Bom, você falou também da questão de que foi contra, né, foi contra a transposição do Rio Paraíba, a questão... A gente sempre fala da questão da iminência de uma nova crise hídrica aqui no estado de São Paulo, aí com os níveis das represas baixos, enfim, tudo mais. Para ficar bem claro, a tal transposição, ela não traria benefícios para a região, ela não traria benefícios para melhorar essa questão da crise hídrica. Qual que seria, como também deputado, a sua ação para poder ajudar a ter melhores condições aí, para que a gente não passe novamente pelo perrengue que a gente passou há anos atrás, né, com esse apagão, né, com a crise hídrica e tudo mais, com racionamento de água? Quais são as medidas que podem ser tomadas, né? Que fique bem claro aqui que o problema não está no Vale do Paraíba.
Nós estamos tentando resolver um problema que está na capital, no sistema Cantareira. Então, as medidas não são para cá, e sim para lá. Então, falta investimento. E quando a gente fala do ciclo da água, a gente também tem que lembrar que não é só a água que nós estamos enxergando. Nós estamos falando das florestas, das nascentes, preservação das nascentes. E é isso que nós temos que começar a fazer. São medidas preventivas. Eu citei na pergunta anterior a questão educacional. Eu acho que também é um ponto de partida, a educação ambiental. Mas a gente tem que lembrar que nós estamos num vale muito antigo, com cidades muito antigas, que tem um sistema antigo. E aí nós estamos falando não de desperdício, mas de perda. Nós temos praticamente 38% de perda por causa de um sistema que hoje já não consegue levar a água para a casa das pessoas. Isso está sendo perdida. Então nós temos que ter investimento. Num estado com 215 bilhões, repito, 215 bilhões. É inadmissível que esse recurso natural, no qual nós somos líderes mundiais, a gente não cuide com carinho. Então é dessa forma que eu acho que nós devemos tratar o problema. Um problema que não é nosso, mas como deputado estadual, eu quero muito poder direcionar e propor para o governador medidas na capital. A gente sabe que o legislativo, né, envolve muita negociação, né? Quer dizer, não é uma... Você está lá junto com seus pares de vários outros partidos e precisam negociar, né? O senhor está preparado para esse tipo de negociação com seus pares lá na Assembleia? A arte da política é isso, né, Zé Guilherme? Eu acho que com esses 20 anos de experiência, já tendo sido vereador, você sabe muito bem que a gente passa por negociações diárias, mas eu não abandono os meus princípios, meus valores, tenho minha família, que eu quero minhas duas lindas filhas, Maitê e Eloá, que eu quero que quando elas cheguem na idade adulta, elas tenham orgulho do pai dela. Então, esses princípios, esses valores, eu não abandono. Então, eu negocio, converso com quem for. Mas só que não existe duas versões certas. Existe o certo e o errado em determinadas situações. E aí, se for para ter esse jogo de conchavo, essa troca de interesses com cargos, isso daí está fora de cogitação. Eleito, qual que seria a primeira medida ali, uma bandeira que o senhor já tem se posicionado, que já vai logo de cara tentar colocar, enfim, qual que seria a primeira medida quando for eleito? Rodrigo, nós fizemos isso na nossa cidade de Jacareí, quando Jacareí estava estagnada, não gerava emprego, tinha um orçamento inferior a 200 milhões e, passado 16 anos, nós deixamos uma cidade com orçamento próximo a 1 bilhão. Então, um salto gigantesco. E como que isso foi feito? E eu costumo aqui, até quero falar com as pessoas que nos acompanham também pelo Facebook, é como se a gente fosse limpar uma casa de 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Se a gente for limpar uma outra casa com 10 quartos, 10 banheiros, é a mesma limpeza, só que numa proporção maior. Então, o que eu quero dizer com isso? Que, sendo deputado estadual, nós temos que pegar, até porque é a minha formação de direito tributário, pegar a legislação do Estado de São Paulo e ver o que a gente pode melhorar nessa legislação para conseguir trazer investimentos e gerar um emprego para o povo. As famílias que estão nos acompanhando hoje sabem que está faltando arroz com feijão, está faltando o básico. O comércio está estagnado. E com muita tristeza que eu falo isso, meu pai foi comerciante por 40 anos, o saudoso João do Bidu. Minha mãe é advogada, também anda muito para a cidade, Terezinha Renó. O que acontece? A gente vê sempre, ou diariamente, ou uma porta fechada ou arrombada. Fechada porque está faltando oportunidade, a economia não está girando. Ou arrombada porque a questão da segurança hoje é muito frágil. 2 minutinhos aqui, somente para a gente poder... já finalizando, o senhor foi com o secretário de esportes lá em Jacareí. Há um incentivo, há alguma proposta para melhorar, para incentivo maior no esporte aí da nossa região? Como é que estão essas propostas? Não tenha dúvida, essa é uma das minhas principais bandeiras. Quando eu falei em escola no contraturno, a gente fala do esporte, às vezes de uma forma muito simplista, mas o esporte nós temos a questão da massificação, né, que daí a gente está lidando com milhares e milhares de pessoas.
não obrigatoriamente para que ela se transforme num profissional. Isso ocorre. Do trabalho que eu fiz com 5.000 crianças lá, hoje eu cito alguns exemplos. O Bruno Alves, que é zagueiro do São Paulo, saiu do nosso trabalho. Eu posso citar aqui também o Cristiano Felício, que assinou um contrato de 100 milhões de reais com o Chicago Bulls na NBA. Ou seja, dá para a gente fazer isso no estado de São Paulo de uma forma regionalizada, com trabalho esportivo no contraturno e até mesmo cultural, mas sua pergunta está direcionada ao esporte. E aí nós vamos sim conseguir tirar essa criançada da rua e fazer de uma forma mais ampla um trabalho social da forma que a gente preza. Bom, faltando quase 20 segundos aqui, eu queria que, então, nesse minutinho final, que você pudesse se deslocar, se dirigir diretamente para aqui aos nossos internautas, também a quem está nos acompanhando pela rádio, os ouvintes. Nesse minutinho final, essa câmera é sua diretamente, candidato. O senhor pode ficar à vontade, começando a partir de agora. Quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Como eu disse, metade da minha vida, tenho 40 anos e 20 anos foram dedicados à boa política. Assim como você, eu também quero a mudança. E é inconcebível que no estado mais rico do país, com um orçamento de 215 bilhões, a gente tenha tantas dificuldades. Que o nosso Vale do Paraíba, Litoral Norte, sofra tanto, com falta de medicamento, com desvalorização do professor, do policial. Mas, acima de tudo, eu quero poder trazer investimento para o Vale do Paraíba. Que a gente consiga gerar emprego para o nosso jovem, para aquelas pessoas que já passaram de uma faixa etária e que hoje não têm essa oportunidade. Então, como candidato do PDT no Vale do Paraíba, eu quero pedir o seu voto. Meu nome é Hernani Barreto, meu número é o 12712. Muito obrigado a você, Rodrigo, muito obrigado, doutor, muito obrigado, José Guilherme, e a todos que estão aqui trabalhando da técnica. Nós que agradecemos, candidato. Bons trabalhos aí nessa reta final. Muito obrigado. Sucesso aí na empreitada. Obrigado. Amanhã teremos a presença de mais um candidato aqui da nossa região e nessa série de entrevistas que nós estamos realizando para ajudar você no seu voto agora no próximo dia 7 de outubro. Nós vamos para um rápido intervalo, na sequência tem mais informações. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Retornando com a edição do Jornal Abre Aspas nesta quarta-feira, e vamos saber como é que vai ficar o tempo, que parece que está começando a melhorar. Quem vai trazer a informação é o Caio Souza. Fala, Caio. Fala, Rodrigo Fernandes, muito bom dia. E essa quarta-feira tende a ser de tempo bem estável aqui na nossa região. Hoje sim, o sol deve brilhar forte, com poucas nuvens, tanto durante a manhã quanto durante a tarde, e as chances de chuva são bem pequenas e lá para o final da tarde, naquele formato de pancadas isoladas. As temperaturas à tarde vão estar em elevação. A máxima prevista para a região do Vale do Paraíba é de 27 graus. Já na capital paulista teremos 26, no litoral norte 28 e na Serra da Mantiqueira poderemos chegar aos 20 graus. E a previsão de chuva para amanhã, que está mais intensa agora, tá? Na manhã, na quinta-feira, e tanto na quinta quanto na sexta, é de céu nublado, com possibilidade de pancada de chuva de fraca a moderada a qualquer momento. Caio Souza, direto da Sala de Operações do Tempo Vale, para o Jornal Abre Aspas. Muito bem, obrigado, Caio, pelas informações. Bom, olha, falando sobre a criminalidade aqui na região do Vale do Paraíba, criminosos furtaram 36 equipamentos do Departamento de Fiscalização e Posturas da Prefeitura aqui de São José dos Campos. Isso na madrugada da última segunda-feira. Um boletim de ocorrência foi registrado, o caso divulgado ontem, né? E ele é investigado pela Polícia Civil. Ninguém foi preso até o momento e, segundo a Prefeitura, os funcionários do departamento que fica na Vila Industrial constataram a ação quando chegaram para trabalhar na manhã e encontraram a porta lateral do local arrombada. Segundo a Prefeitura, também foram constatados atos de vandalismo no local. A administração municipal não deu detalhes sobre esses atos. Sobre essa questão da segurança dos próprios públicos, né? Quer dizer, eu realmente não entendo. Não é possível que a Prefeitura não tenha um esquema de segurança eletrônica eficiente, já que ela dispõe da Guarda Municipal, que pode fazer a parte operacional
através dos guardas, né? Quer dizer, resta saber se realmente a prefeitura não tem essa segurança eletrônica espalhada em todas as escolas, em todos os próprios públicos, né? E falando sobre a questão do monitoramento, na noite de ontem, câmeras de monitoramento flagraram a ação de 2 indivíduos que tentaram furtar um veículo pela rua Juriti, na Vila Tateúba, na zona leste de São José dos Campos. Os criminosos eles não conseguiram êxito no furto de um primeiro veículo, mas conseguiram roubar outro de vítimas que estavam paradas na rua. Ainda não há informações se o veículo foi recuperado pela polícia. É uma constante furtos de veículos aqui na região nossa, principalmente em São José dos Campos, né? A gente tem acompanhado aí várias ações e os bandidos cada vez mais ousados e que não estão temendo, né, a polícia, infelizmente. Quanto maior a frota também, obviamente, maior o número de carros roubados, né? São José tem a maior frota, tem que ter o maior número de carros roubados também, né? E 5 homens foram presos ontem por suspeita de terem assaltado ao menos 5 postos de combustíveis em São José dos Campos e Taubaté. De acordo com a Delegacia de Investigações Gerais de São José, a DIG, um casal cometia os assaltos e outros 4 integrantes da quadrilha davam suporte ao crime. O casal roubou uma moto. Essa moto que vai aparecer aí na sua tela, ela é avaliada em R$45 mil. Essa moto ela foi roubada na rua Santa Clara, em São José, no último dia 16, e foi usada aí para os crimes, né? A mesma moto aí, eles cometeram um crime em Taubaté, um assalto em Taubaté e depois outros 4 roubos na região central de São José. Durante a investigação e com a ajuda das câmeras de segurança dos estabelecimentos, né, os policiais começaram a procurar os criminosos e conseguiram encontrá-los ontem. Um deles estava em uma casa no bairro Santa Luzia, em Caçapava, com a moto usada no crime. Os outros 4 estavam em um carro nas ruas do bairro Galo Branco, aqui em São José. A mulher envolvida nos crimes não foi encontrada e é procurada pela polícia. A polícia também continua investigando se esses presos, né, para descobrir se eles estão envolvidos em outros roubos, como, por exemplo, inclusive de motos de luxo, motos aí de alto custo. Parabéns à polícia, então, né, que com a investigação conseguiu chegar neles, né? Olha, um fato curioso, um homem de 30 anos, ele foi preso na tarde de segunda-feira em um condomínio de luxo aqui na região central de São José dos Campos. Até uma notícia normal, corriqueira. O inusitado é que ele foi condenado pela Justiça de Minas Gerais a mais de 100 anos de prisão. Está aí o boletim de ocorrência, o registro, a mais de 100 anos de prisão por crimes como roubos, formação de quadrilha, receptação, falsificação de documentos, adulteração de chassi de veículo, enfim. De acordo com a DIG, o homem estava foragido e após uma denúncia de que ele estava em São José, a Polícia Mineira acionou a polícia daqui para ajudar na localização. Os policiais fizeram uma investigação e descobriram que há 2 meses o homem estava morando em um apartamento na Vila Ema. Vila Ema, se eu não me engano, é um bairro de alto padrão aqui em São José dos Campos, né? O homem ele foi levado para Minas Gerais, está aí a carinha dele, onde vai voltar a cumprir a pena na prisão. Segundo a polícia, ele ainda é suspeito de assassinar um bombeiro, mas aí não há condenação por esse crime ainda. Isso lá em Minas Gerais. A DIG de São José informou ainda que vai investigar se ele não está envolvido em outros crimes aqui na região. Mas é interessante essa comunicação entre as 2 polícias e acabou descobrindo que tem um foragido condenado a mais de 100 anos de prisão morando aqui. Uma das coisas que se pretende que melhore no país é isso aí, né? A questão, por exemplo, da identificação, né? Identificação única, né? Hoje você pode tirar um RG em São Paulo, você vai para o Rio tirar outro RG. Quer dizer, você tem documentos, você pode conseguir, com a sua vida, inúmeros documentos e continuar roubando à vontade. Agora, quando está morar na Vila Ema, né, Rodrigo, ele rouba justamente para ter uma vida boa, né, meu? Pois é. Eu consigo dar mais um intervalo para mim aí? Por favor, o pessoal da equipe técnica. A gente vai para o intervalo só para ajustar aqui direitinho, mas na volta tem mais informações, porque tem esportes, aí falando sobre o São José, que tem jogo decisivo aí pela frente, o Taubaté também, que tem volta a campo hoje, enfim, a gente vai comentar também do esporte aqui já já. Então, intervalo rápido de 1 minutinho, na volta tem mais informações. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Retornando com a edição do Jornal Abre Aspas dessa quarta-feira, e vamos falar de esportes. A diretoria do São José já iniciou a venda dos ingressos para o jogo contra o Comercial agora no sábado, no Martins Pereira. Martins Pereira
Pereira. E a partida é válida pela penúltima rodada do Grupo 11 na terceira fase do Campeonato Paulista da 4ª Divisão. A Águia do Vale ela precisa de apenas mais um ponto para garantir matematicamente a vaga nas semifinais do torneio e a expectativa aí da diretoria é de cerca de 6 mil torcedores compareçam ao jogo deste final de semana. O São José que vem de uma vitória por 2-1 sobre o Flamengo de Guarulhos, né, lá em Guarulhos, no último domingo, tem mais 2 jogos pela frente nessa fase. Agora basta não perder em casa para garantir a vaga de forma antecipada e aí sim focar totalmente nas semifinais, que serão disputadas em jogos de ida e volta, valendo o tão sonhado acesso à Série A3 para o ano que vem. Os ingressos antecipados eles custam com preços de R$10 a arquibancada e R$20 a cadeira coberta, só que na hora da partida ele altera, né, com preço normal, 20, 40, 20 a arquibancada, 40 a cadeira coberta. As vendas acontecem no Teatrão e em outros pontos comerciais da cidade, que podem ser conferidos no site do clube, que é o sãojoséec.com.br. A venda dos ingressos também acontece online. Pela internet você também pode comprar o ingresso no bilheteriadigital.com. O Burrão, o Taubaté, ele entra em campo hoje pela Copa Paulista, porém com uma dúvida, viu? Porque quem irá assumir a vaga do artilheiro do time, o centroavante Eduardo, que sentiu incômodo no joelho e é desfalque mais uma vez para a partida de hoje contra o Água Santa. Jefinho e Gabriel Davi continuam na disputa aí pela vaga e o técnico, né, que é o Marcelo Martelotti, ele mais uma vez tentará dar chance aí para um dos 2 atletas. Na artilharia, o Gabriel, ele leva a pequena vantagem, aí tendo marcado um gol contra nenhum, né, do Jefinho. Além disso, o Itajubá, como ele é conhecido, vinha sendo mais lembrado por Martelotti, aí que chegou a não relacionar Jefinho por 3 partidas consecutivas até o colocar no time titular na última rodada. Quanto ao número de vezes aí que foram escalados, o Jefinho leva vantagem, né? Entre os 11 aí que iniciaram os jogos, está aí o Jefinho com 3 chances a 2 de Gabriel. Então, portanto, a próxima partida do Burro ela será contra o Água Santa, hoje, a partir das 3h da tarde, no estádio lá do Taubaté, o estádio Joaquinzão. Do esporte, vamos para a cultura. Hoje tem a apresentação em Caçapava do maestro e pianista Marcelo Bratic. Ele traz um espetáculo em homenagem a Vila Lobos, junto da Camerata Brasil. A turnê que já esteve aqui em São José dos Campos, na segunda-feira e ontem passou por Taubaté, segue hoje para Caçapava e até segunda-feira visita outras cidades da região. Ele é fundador há 10 anos da Camerata Brasil, grupo de músicos que o acompanha, e começou a tocar piano na infância, né, quando enxergava apenas 2% no olho direito e 7% no esquerdo. Hoje, aos 44 anos, ele fez uma cirurgia e enxerga melhor aí no olho esquerdo, porém ele ainda permanece com 10% apenas da visão no direito. Mas isso não impede, não o atrapalha de conduzir aí de forma maestral o piano. Em Caçapava, o espetáculo acontece às 6h da tarde, no Complexo Cultural Rui Barbosa, que fica na Praça Dr. Pedro de Toledo, bem no centro. Haverá também apresentação amanhã em Cunha, às 7h da noite, na Igreja Matriz. No sábado, em Jacareí, no distrito de São Silvestre, também na Igreja Matriz. E no domingo, dia 23, o espetáculo acontece no Educa Mais, de Jacareí, né? E fechando a turnê Vale Paraibana, o músico estará em Santa Branca na segunda-feira, dia 24, no coreto da Praça Ajudante Braga, no centro da cidade. Uma história bonita, música de qualidade e acessível à população. É de graça você somente se programar aí para poder acompanhar o maestro junto com a Camerata, reproduzindo obras importantes aí de Vila Lobos. Muito bem. E lembrando que ainda permanece a Flit, o Zé Guilherme falou que eu tenho um carinho especial por Taubaté, eu sou de Taubaté, então eu tenho que divulgar também os eventos que acontecem lá em Taubaté, né? Tem a Flit, que é a Feira Literária de Literatura Infantil de Taubaté. Taubaté é capital nacional da literatura infantil, por conta aí de Monteiro Lobato, mas eu sempre reforço aqui, demorou muito para a prefeitura tomar medidas concretas para realmente justificar esse título. Verdade. Né? Taubaté tem esse potencial que, infelizmente, não apenas no atual, mas em outros governos também, não se tinha atitudes concretas, ações concretas para justificar esse título. Agora a gente vê um respiro, aí, um fôlego com a Flit, que reúne
editoras nacionais, várias apresentações, várias interações, estimulando a literatura infantil. A FLIT acontece até o domingo na Avenida do Povo e vale a pena acompanhar de graça, né? Acessível, Avenida do Povo, super acessível ali no centro. E tem uma programação muito bacana. Você que é pai, responsável por a criança aí, deixa... né? Larga o celular um pouquinho e leva o filho para ler livro. Muito bem, é isso aí. Incentivando a cultura cada vez mais e esse é um espaço, a gente quer realmente que esse espaço cada vez mais cresça aqui na nossa região. Ok? Ok. Finalizando, agradecendo ao Dr. Sebastião mais uma vez pela sua companhia, pela sua ajuda aqui, o auxílio na bancada. Uma ótima semana. Para vocês também e novas emoções nas novas pesquisas semana que vem. Aguenta. Não, vai ter uma ainda, vai ter um Datafolha agora. Mas deve ser semelhante ao Ibope, né? Não deve mudar muito, não. Aguenta, vamos ver coração. semana que vem como é que estaremos há 10 dias da eleição, como é que vai estar o quadro do país, né? Zé Guilherme, retornamos amanhã. Obrigado. Até amanhã. Obrigado a você pela audiência. Lembrando que o conteúdo fica na íntegra nas fanpages do Facebook da SP Rio Mais, também do Jornal O Vale. E depois a íntegra também no site nosso, sprriomais.com.br. Uma ótima quarta-feira. Até amanhã.